Olá, muito bom dia. Hoje é domingo, dia 20 de setembro de 2020. Seja muito bem-vindo a mais uma exposição do que seria uma aula de Escola Bíblica Dominical presencial aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Convido-os a que abramos nossas Bíblias e que você me acompanhe na leitura de Efésios, capítulo 1, de 15 a 23. O parágrafo diz o seguinte, ou começa dizendo o seguinte: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, o qual pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo encheu em todas as coisas. Queridos, mais uma vez falando sobre a reforma, hoje a reforma e a igreja. A título de introdução, um dos pontos cruciais da reforma protestante foi o de proclamar a supremacia de Cristo sobre a igreja. Ela não pertence aos homens, ela é governada por Cristo por meio de sua palavra. A igreja é o corpo de Cristo, formada por seu povo, de propriedade exclusiva do Senhor. Você pode conferir isso lendo 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9 e 10, diz o seguinte, o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós temos uma divisão de 5 principais pontos hoje. O primeiro diz respeito às marcas da genuína igreja. Na reforma, a igreja foi compreendida dentro da perspectiva de povo de Deus. Povo que se reúne para 4 finalidades. Primeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade, lá em João capítulo 4. Segundo, povo que se reúne com a ministração correta da palavra de Deus. Terceiro, povo que se reúne para a ministração dos sacramentos, ceia e batismo. Quarto, povo que se reúne para o exercício fiel da disciplina e não é apenas um edifício ou uma organização institucional. A igreja não é, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das regras governamentais, ela é uma entidade que precisa ter um registro, um CGC, mas do ponto de vista da palavra do Senhor, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação, a igreja não é um nome, a igreja não é uma placa, a igreja é o povo de Deus, salvo em Cristo Jesus, lavado, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Segundo ponto da nossa exposição de hoje, a igreja e a sua identidade teológica. Como identidade teológica, a igreja precisa ser compreendida a partir de 4 principais pontos. Primeiro, ela é edificada por Deus sobre a rocha. Mateus 16, 18, a rocha é Cristo. Nunca homem é rocha. Deuteronômio 32, 4 afirma que a rocha é Deus. Cristo é a rocha. É muito simples. É só lembrar o seguinte, Jesus se dirigindo a Pedro dizia, tu és Pedro,
e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ora, o nome Simão Pedro, que é um nome composto hebraico, aramaico e grego, significa pedrinha, fragmento tirado da rocha, nunca rocha. O próprio Pedro afirma que Cristo é a pedra, no original grego, rocha, que foi rejeitada pelos homens. Segundo, a igreja é do Deus Trino. A ele cabe dirigi-la. Atos 20, 28, o apóstolo Paulo escreve aos bispos da igreja para que pastoreiem-na, porque ela é do Senhor. Romanos 16, 16 fala que a igreja é para a glória do Senhor. Ela é de Deus. Terceiro, a igreja é o corpo de Cristo. Nós acabamos de ler aqui em Efésios falando que a igreja é o corpo de Cristo. Quarto, Deus concede graça à igreja. 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 8, versículo 1 fala que Deus concede graça à igreja. A segunda ideia sobre a identidade da igreja é que a igreja tem uma identidade teocêntrica. Teológica, ela é edificada por Deus sobre a rocha é Cristo, ela é de Deus, ela é o corpo de Cristo e a ela Deus dá sua graça. Como identidade teocêntrica, ela é criada por Deus, Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Ela não é uma associação de voluntários, ela é o corpo de Cristo. A igreja, em segundo lugar, ela é edificada por Deus, composta por homens para viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que vocês vierem a fazer, façam para a glória de Deus. Então, na concepção teocêntrica da igreja, a igreja está aqui para cultuar o Senhor. Ela não está aqui para reunir pessoas porque é um ambiente agradável, onde não tem palavrão, onde as pessoas se querem bem, para passar horas agradáveis porque não tem o que fazer no domingo. Não. A igreja se reúne para glorificar e adorar e bendizer o Senhor. Terceiro ponto da nossa exposição. A igreja como comunidade universal, ou a mesma palavra para católico. A catolicidade da igreja, não catolicismo, a catolicidade da igreja traz a certeza de que existe apenas uma igreja. Jesus diz, edificarei a minha igreja. Igreja de Cristo é uma só, porque o corpo é um só. O corpo tem muitos membros, mas o corpo é um só. 1 Coríntios 12, 27. Esta igreja única do Senhor, ela não se restringe a um determinado período da história. Só a igreja lá de Atos. Não. Pois ela envolve todas as épocas. Também ela não se restringe a uma etnia ou a uma cultura. Também não a um determinado território ou nação, tribo, povo, língua, gênero, elite intelectual, social, ou a pobres e minorias, ou a excluídos, ou a uma única denominação, cujo nome está lá na placa da igreja. A igreja é do Senhor e ela é única. Quarto, a quarta característica de uma igreja genuína é que ela é uma comunidade confessional. A igreja é a comunidade dos crentes em Cristo, daqueles que respondem com fé ao chamado de Deus, confessando pelo Espírito a Jesus como seu Senhor, tendo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Não existe igreja sem essa confissão. A fidelidade à palavra de Deus é de importância capital na confissão da igreja. Atos 2,42 diz que a igreja ela era aquela que se reunia para ouvir a pregação dos apóstolos, a exposição da palavra. E quinto, ela é uma comunidade litúrgica. Como liturgia significa serviço religioso, a igreja se reúne para prestar a Deus um ato de culto. Primeiro pessoal, eu individualmente, e coletivo quando me reúno com a igreja. Em qualquer local e em qualquer circunstância. O culto é um testemunho solene e público das virtudes de Deus. O culto cristão não é uma iniciativa humana, mas uma resposta à ação de Deus que primeiro veio ao homem revelando-se e capacitando a responder ao Deus que chama. A reforma, meus queridos, ela trouxe a igreja para o povo.
Primeiro, porque ela trouxe a palavra de Deus na língua que o povo falava. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Gutenberg foi o primeiro a fazer a impressão, uma impressão gráfica, e o primeiro material impresso graficamente foi a Bíblia. Então a Bíblia passou a circular pela mão das pessoas. Nós vimos na primeira exposição que fizemos sobre a reforma no primeiro domingo deste mês de setembro, que a reforma, na sua influência cultural, ela implantou escolas públicas e fez com que o governo implantasse escolas públicas. E aí as pessoas passaram a ler e a escrever. Porque antes da reforma, só filho de senhor feudal ou aqueles que queriam ingressar para o clero eram letrados. Os demais eram analfabetos. Raríssimos vassalos sabiam ler e escrever. Raríssimos. Então, a reforma trouxe a educação para o povo. Imprimiu a Bíblia. O povo passou a ler a Bíblia. O que o sacerdote falava lá podia ser acompanhado como verdade da palavra de Deus. Não, eu não podia mais, eu não devia mais falar numa situação em que o povo não tivesse acesso ao que eu estava lendo. E vocês poderiam acompanhar, como acontece hoje. Eu acabei de falar para a gente ler Efésios 1, de 15 a 23, a mesma Bíblia que eu tenho, você pode ter. Pode mudar a versão ou outra da tradução, mas a Bíblia é a mesma, e você vai acompanhar a mesma Bíblia que eu. Outra coisa, a reforma trouxe a igreja para o povo. A igreja não estava aqui para servir interesses humanos, mas estava para honrar e está para honrar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. A igreja existe para adorá-lo. Pode e deve ter ações sociais, mas tudo para a honra, glória e louvor do Senhor. A igreja está para disciplinar questões morais, éticas, comportamentais. Isso faz parte de uma igreja genuína. E a igreja é o corpo de Cristo. O corpo tem vários membros, mas o corpo é um só. A igreja é do Senhor, é de Deus, não é de homem nenhum. Ela é constituída de homens, mas dirigida pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor se renove sobre os nossos corações, que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas e lares. Um beijo a todos. Tchau, gente!